Olá, meu nome é Lucas e seguimos com a terceira parte da nossa discussão sobre sono. O tópico na sequência é sonhos. A maior parte dos sonhos que a gente tem ocorre na fase REM, né? Aquela fase em que os olhos estão se movendo ativamente, que o córtex está bastante ativo. Mas é possível a gente sonhar em outras fases. Muitas interpretações foram dadas, né, sobre a função dos sonhos. O Freud, por exemplo, sugeriu que sonhos seriam uma manifestação de desejos reprimidos, né? Então o sonho teria alguma conexão, alguma ligação com o que a pessoa anseia, deseja. Mas por outro lado, dois outros pesquisadores, né, o Robson e o McCarley, sugerem que os sonhos são um disparo semi-aleatório de neurônios. Eu digo semi porque ele pode ter uma outra inspiração nos eventos que aconteceram ao longo do dia, e que o sonho vai ser a tentativa de fazer sentido desses disparos basicamente aleatórios, né? Então são duas interpretações bastante diferentes, né? E uma terceira teoria é de que a gente tem mais pesadelos do que a gente imagina, né? Acordando as pessoas durante o sono REM, era comum que elas relatassem um pesadelo. E a gente normalmente não lembra dos pesadelos que a gente teve. A sugestão que os pesquisadores por trás desse dado fazem é que esses pesadelos recorrentes eles seriam uma espécie de treino para o caso de uma situação acontecer de verdade. A gente estaria ensaiando várias e várias vezes, sem risco, sem consequência de algo dar errado, afinal é só um sonho, mas que a gente normalmente não lembra disso no dia seguinte, mas o sistema nervoso aprendeu alguma coisa com aquilo. Saindo de sonho e entrando no momento que eu costumo chamar de quando as coisas dão errado, a gente tem as chamadas várias desordens de sono. A gente começa com as desordens de ciclo de sono, em que alguma coisa do ciclo está com problema. O primeiro exemplo é essa chamada síndrome da fase atrasada, em que o período de sono preferido, em vez de ser ali noite e madrugada, é o período madrugada-manhã. E isso frequentemente é confundido com insônia, né? Vamos pensar, o sujeito está lá, ele deita na cama às 11 horas da noite, é meia-noite, e ele não consegue dormir, ele vai conseguir dormir finalmente às 4 da manhã. Esse sujeito, então, se tentar acordar às 8 da manhã, ele não vai conseguir. Ele vai precisar dormir até 10 horas, 11 horas, e ele vai ficar reclamando que ele tem insônia, porque afinal ele tem a expectativa de dormir num horário como o das outras pessoas, que é ali qualquer coisa entre 10 horas e 1 da manhã, mas ele não consegue dormir nesse horário. Ele vai ser muito mais feliz, essa pessoa, se ela se resignar e for dormir às 4 da manhã e ficar dormindo durante a manhã. Obviamente isso vai limitar o tipo de emprego que essa pessoa pode ter, o horário de estudo, né, e assim por diante. Mas isso não é insônia. O sujeito apenas ele ainda não está no horário adequado para dormir. A gente tem a situação contrária a essa, chamada síndrome da fase adiantada. O período de sono preferido da pessoa é o início da noite. Então, poucas horas após o sol cair, o sujeito já tem um sono profundo e às vezes vai dormir 8 horas da noite, 9 horas da noite e acorda 4 da manhã, 4 e meia da manhã. Então, essas pessoas elas sabem que não têm insônia, mas elas têm dificuldade de participar de uma série de atividades noturnas, porque num horário em que a maior parte das pessoas ainda estaria alerta, elas já estão com muito sono. A gente tem também a chamada síndrome do ciclo não 24 horas. Né? A maior parte das pessoas tem um ciclo que dura próximo de 24 horas, ou que pelo menos é todos os dias reajustado com o nascer do sol. Só que algumas pessoas, especialmente cegos, mas às vezes até algumas pessoas que enxergam como qualquer outra pessoa, mas estão com uma alteração nas células que detectam é dia, é noite, essas pessoas começam a fazer um ciclo que não segue o padrão sol e escuro. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa tem um ciclo que naturalmente seja de 25 horas. Na primeira noite ela vai dormir à meia-noite. No dia seguinte ela vai dormir à 1 da manhã, no outro dia às 2 da manhã, no outro dia às 3 da manhã, no outro dia às 4 da manhã, no dia 5, no dia 6 e logo ela vai ter invertido dia e noite. A gente tem que lembrar que
como mencionado no início da discussão, todos os dias, quando a gente é exposto a uma luz intensa, normalmente pela manhã, as nossas células ganglionares da retina, um número pequeno delas, né, uma percentagem pequena, mas ainda assim um número relevante, detecta, tem bastante luz, avisa um núcleo supraquiasmático no hipotálamo e esse núcleo depois vai controlar a glândula pineal, né, a glândula que libera melatonina para indicar que está na hora da noite. Então, todos os dias a gente reajusta o nosso ciclo com essa sequência de células ganglionares, núcleo supraquiasmático. Essas pessoas com síndrome do ciclo não 24 horas não conseguem fazer esse reajuste. E aí nós temos as situações que são verdadeiramente chamadas de insônia, apesar de que uma delas a gente não tem bem certeza se é. Né? Aquela que é realmente insônia parece ser a insônia de início da noite. É uma dificuldade profunda em pegar no sono e normalmente ela está associada a transtornos de ansiedade. É muito comum que a pessoa deite-se, né, coloque a cabeça no travesseiro e tem milhares de ideias circulando na cabeça e ela está pensando nas coisas do dia seguinte, nas coisas que aconteceram naquele dia, do que pode, o que não pode acontecer, e ela vai ficando ansiosa, e num estado de agitação mental desses, mesmo que fisicamente ela esteja parada, vai ficar difícil cair no sono. Uma outra situação que é diferente é a insônia de meio da noite. O sujeito ele dorme por algumas horas, daí ele acorda e ele não consegue retornar ao sono. Originalmente a interpretação que se dava a isso se verificava, na verdade, uma associação com alguns transtornos de dor. Só que tem uma interpretação mais contemporânea, que ainda está ganhando popularidade, que é a ideia de que a gente tem um ciclo natural de 2 sonos, não de um sono. Alguns anos atrás, um historiador começou a investigar diários de várias pessoas comuns, pessoas da nobreza e assim por diante. E o que ele observou como padrão é que em muitos desses diários havia o relato do primeiro sono e do segundo sono, com um período de algumas poucas horas ali no meio. Por exemplo, o sujeito ele vai dormir às 8 horas da noite e ele acorda à meia-noite. Daí ele fica acordado até 2 da manhã, vai dormir às 2 e depois acorda de novo às 6. Então ele observou que era muito frequente esse relato de 2 períodos de sono, né? E nesse meio tempo as pessoas ficavam deitadas, conversando, né? Se tinha alguém no quarto, obviamente, né? Algumas levantavam, tinha algumas orações específicas recomendadas para esse período entre os 2 sonos, tinha até gente que visitava o vizinho. E o que esse historiador observou é que, na medida em que cidades na Europa foram recebendo iluminação pública, então que se tornou mais fácil transitar pela cidade no período da noite, graças à iluminação pública, começaram a diminuir esses relatos de primeiro sono e segundo sono. E a maior parte das pessoas começou a dormir mais tarde e em apenas um bloco de sono. Então, isso chama atenção para a ideia de que talvez o natural não seja dormir direto um período de 7, 8, 9 horas durante a noite. A gente está acostumado com isso porque sempre foi o hábito para a maior parte das pessoas, foi o hábito para a geração anterior, os nossos pais, para a geração anterior ainda, né, os pais dos nossos pais. Então é algo que talvez já seja feito há centenas de anos, poucas centenas, mas ainda assim, centenas de anos, e que se perdeu esse conhecimento de que a gente deveria dormir em 2 blocos de sono. É interessante investigar, né, e não é difícil investigar esse tipo de fenômeno, com, por exemplo, indivíduos em acampamento. Né? Então a minha expectativa é que daqui a alguns anos, né, se comece a buscar quais são os padrões de sono de pessoas que estão no acampamento e então têm reduzida iluminação à noite, ou pelo menos conseguem ter menos iluminação à noite. Então, talvez essa insônia de meio de noite não seja uma insônia verdadeira. E a gente tem o que a gente chama de insônia de fim de noite. Né? O sujeito ele acorda às 4 da manhã e não consegue mais dormir.
Esse tipo de insônia parece estar associado à depressão. Né? A gente sabe que o indivíduo em depressão ele tem alteração nos padrões de sono, né? Ele tem alguns hormônios que são liberados na hora diferente do que seria previsto e assim por diante. Então, talvez seja reflexo da bagunça de hormônios que pessoas em depressão frequentemente apresentam. Independente da origem, essas insônias elas comumente são tratadas com sedativos, né? Especialmente a insônia de início da noite. A gente tem como dos grupos de medicamentos, de drogas mais vendidos no país e também no mundo, né? A gente tem os benzodiazepínicos, que são vistos, são apresentados como calmantes, e essas drogas, elas com muita frequência são usadas para induzir sono. Né? Tomam um à noite, tomam um pouco antes de dormir. Mas recentemente se mostrou que, especialmente essa insônia de início da noite, ela costuma responder muito bem à terapia cognitivo-comportamental. Né? Com esse tipo de abordagem, o sujeito aprende estratégias para lidar com a sua ansiedade, de modo a não ficar tão mentalmente agitado e conseguir entrar num estado de relaxamento que vai levar ao sono. Além da insônia, a gente tem algumas situações que são mais graves, como por exemplo a narcolepsia. A narcolepsia ela se caracteriza por uma sonolência irresistível durante o dia e normalmente sem aviso. A pessoa está tranquila, ela está bem, ela está fazendo alguma atividade e subitamente ela sente um sono muito intenso e acaba caindo no sono. Durante muito tempo não se entendia muito bem qual era o mecanismo por trás dessa narcolepsia, mas hoje se viu que pessoas com narcolepsia apresentam morte de neurônios que produzem um neurotransmissor chamado orexina A. Esse neurotransmissor, orexina A, parece ser importante para nos manter acordados, né, em modelos animais, macacos, né, sem narcolepsia, mas com falta de sono, né, macacos mantidos acordados por longos períodos de tempo, 30 a 60 horas, a suplementação de orexina para esses animais fez com que diminuíssem os efeitos da falta de sono. E como terapia promissora para narcolepsia em humanos, está se investigando a possibilidade de dar orexina para o sujeito diminuir a sua sonolência. O problema segue sendo que a orexina ela é uma pequena proteína, né? Proteínas são caras para serem produzidas, então o custo desse tipo de tratamento é potencialmente elevado, né? E a gente tem a dificuldade de fazer essa orexina entrar em sistema nervoso. Né? Então alguns empecilhos técnicos ainda precisam ser resolvidos. Essa narcolepsia ela vem acompanhada, ela se caracteriza por uma série de manifestações. Uma delas é cataplexia, é uma fraqueza muscular frequentemente apresentada em resposta a uma emoção intensa. Né? Então o sujeito passa por uma emoção marcante, pode ser uma emoção positiva, né? Muita felicidade e ele amolece e cai no chão. Não deve ser confundido com um desmaio. Né, um desmaio que frequentemente está associado a uma alteração de pressão arterial, né, uma emoção intensa leva a uma queda de pressão e aí a pessoa desmaia. Aqui a gente tem um mecanismo diferente. O sujeito tem uma emoção intensa e a musculatura relaxa. Muitas pessoas têm cataplexia, mas não têm narcolepsia. Né, mas quando vem junto de, por exemplo, paralisia do sono, a coisa começa a ficar mais complicada. Paralisia do sono pode acontecer de maneira isolada. Muitas pessoas já tiveram aquela sensação de que a gente acorda, a gente percebe que está acordado, a gente tenta se mover e não consegue. Né? O corpo parece paralisado. E lentamente, com muito esforço, a gente consegue mover uma ou outra parte do corpo e daí o cérebro entende que a gente efetivamente acordou. Normalmente um mecanismo como esse está funcionando no sono REM, né, a chamada atonia de sono REM, atonia de falta, né, sem a tonia, tônus, então atonia, falta de tônus do sono REM, e quando a gente acorda, a tônus muscular deveria retornar para os músculos e ele não retorna. A gente vai chamar isso de paralisia do sono. De novo, paralisia do sono de maneira isolada muitas pessoas têm, mas junto à paralisia do sono
do sono. E cataplexia, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Também algo que isoladamente não é problema, mas que em conjunto costuma ser indicativo de narcolepsia, é o que a gente chama de alucinações hipnagógicas. Logo que a gente está caindo no sono, é comum que a gente veja algumas imagens, alguns sons das últimas atividades que foram executadas. Então, se por exemplo a pessoa antes de dormir ficou ali 30 minutos assistindo TV, ou qualquer período de tempo ficou assistindo TV, ela fecha os olhos e como se algumas imagens ou fantasmas de imagens se movimentassem ali na frente dela. E o quarto componente, costuma vir um grupinho junto, são os comportamentos automáticos, né? Que, de novo, acontecendo de maneira isolada, não é motivo de preocupação, mas quando vem junto dos outros, costuma ser sugestivo de narcolepsia. Aquela situação de fazer movimentos, de manter conversas, às vezes longos diálogos enquanto a gente está dormindo. Então, como é que se testa uma pessoa para narcolepsia? O comum é que ela vá ser conduzida, vai ser levada a um laboratório do sono, em que às vezes ela vai passar uma noite, mas às vezes não chega a ser necessário tanto tempo, e se faz, um dos testes que se faz é o chamado teste de latência de sono. Né? A pessoa deita e tu fica ali contando o tempo até ela cair no sono. A maior parte das pessoas demora em torno de 15 minutos para relaxar e cair no sono. O indivíduo com narcolepsia, ele frequentemente cai no sono em menos de 5 minutos. Né? Então tu tenta ali umas 5 vezes, e dessas 5 vezes, ele é acordado no meio tempo, né? Dessas 5 vezes ele caiu no sono em menos de 5 minutos em 2 ou 3 delas, ok, tem boa chance de ser narcolepsia. Indivíduos com narcolepsia também, eles frequentemente entram em sono REM com relativa rapidez. Né? Quando a gente está dormindo, é comum que tenha vários minutos, a gente até ter um episódio de sono REM. Indivíduos com narcolepsia, às vezes, em menos de 10 minutos após dormir, eles já estão apresentando sono REM. Então, tem algumas evidências clínicas que indicam que, ok, deve ser narcolepsia. Uma situação muito mais comum e menos séria é o chamado sonambulismo, né, em que o sujeito executa uma série de atividades que normalmente a gente executa acordado, a pessoa executa dormindo. Né, muito comum de acontecer em N3, um estado de sono profundo, afeta uma certa percentagem de crianças e um pouco menos de adultos. Né, a piadinha ali diz, eu acho que é melhor eu não acordá-lo, né, ele está precisando fazer um pouco de exercício. Então sai andando por aí. Uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é que existe um certo mito. Né? Existe um mito de que a gente não deve acordar o sonâmbulo, que causaria algum dano, alguma coisa assim. Não existe um problema em acordar o sonâmbulo. Mas como o sonâmbulo está em N3, se ele for acordado, é comum que ele fique muito desorientado, porque afinal o sujeito estava em sono profundo e de repente ele se vê de pé na sala com alguém conversando com ele. É mais fácil conduzir o sonâmbulo de volta para a cama do que tentar acordar, explicar o que está acontecendo e assim por diante. Né, eu dou como exemplo a minha filha, né, que está por completar 3 anos, faz um certo tempo que ela não está sonambulando mais, mas ela às vezes senta e começa a falar, murmurar na cama, né, então a gente levanta, vai até o berço dela, vê que ela está sentada, está dormindo ainda, de olhos fechados, e gentilmente deita de volta na cama e ela segue dormindo sem qualquer problema. Com um adulto é um pouco mais difícil, né? O adulto é maior, mas também é algo viável. Uma outra situação ainda são os chamados terrores noturnos, né? E antes que alguém se pergunte, esta não é a minha filha, não é uma foto dela, isso é uma foto encontrada genericamente na internet. Terrores noturnos são aquelas situações que a pessoa acorda, criança especialmente, acorda gritando no meio da noite, com um medo profundo. Só que se tu acorda a pessoa, se acorda a criança, ela não consegue dizer o que estava acontecendo, ela estava dormindo, né? E é diferente de um pesadelo porque não tinha sonho. Então parece ser de alguma maneira uma resposta de corpo manifestando um intenso terror, mas não é resultado de um pesadelo. De novo, o melhor é tentar colocar de volta para dormir,
deixa acalmar até que caia no sono, né? E se tu tentar acordar o sujeito, né, vai ficar um tanto quanto desorientado, porque está em fase de sono profundo. Então, em crianças parece ter um componente genético, mas em adultos, que também pode acontecer, parece estar associado com o estresse. Então, a gente talvez tenha mais de um mecanismo por trás desse mesmo tipo de manifestação. A gente tem também algo extremamente comum, que é o bruxismo, né? Um macerar de dentes durante a noite. Né? Pode ser só uma musculatura tensa que fica pressionando um dente no outro, pode ser os dentes batendo, pode ser os dentes roçando um no outro. Isso pode causar dano nos próprios dentes, também na articulação temporal mandibular, né? Onde fica encaixada a mandíbula na face. E parece estar associado a uma série de fatores, né? Estresse para muitas pessoas, consumo excessivo de cafeína, mesmo a cafeína de refrigerante, dependendo do caso, pode ser uma quantidade suficiente, transtorno obsessivo compulsivo, uso de estimulantes, ou mesmo uso de antidepressivos da classe dos inibidores específicos da recaptação de serotonina. Então, o sujeito que tem bruxismo, né, recomenda-se que ele vá a um bom odontologista, um bom dentista, né, para fazer uma placa adequada para minimizar esse processo de dano aos dentes. E a gente tem, por fim, o chamado transtorno do sono REM, que é caracterizado pela falta daquele desligamento dos músculos durante o sono REM. Então o sujeito está processando uma série de atividades nos núcleos da base, naquela região do sistema nervoso responsável por movimentos, memórias, ações automatizadas, mas em vez de ficar parado, porque em vez de ficar com a musculatura desligada, o sujeito está ligado. Né? Então, um exemplo que eu li alguns anos atrás era o sujeito que era um ex-jogador de futebol americano e ele, de vez em quando, acordava durante a noite. Uma vez ele acordou e foi lá e deu um encontrão no armário. Né? Levantou da cama e fez um choque no armário, como se fosse derrubar um adversário no campo, e o armário caiu em cima dele. Então, pode ser algo extremamente perigoso, tanto para o indivíduo como para algum parceiro que esteja dividindo a cama. Né? Então, o sujeito vai, às vezes, executar movimentos intensos, movimentos pesados, e pode machucar alguém que esteja por perto. Parece afetar uma porção pequena da população, mas assim, 0,5% ainda é um número razoável de gente. A nossa síntese de toda essa discussão em 3 pedaços é que o sono ele tem vários estágios, né? Tem N1, N2, N3, REM, tem várias funções, né? Eu destaco a função de consolidação de memórias e de limpeza de detritos, né? O tal do sistema linfático. Então tem várias funções, e esse argumento de que não se sabe para que serve o sono, na minha percepção, esse argumento não se sustenta mais, porque a gente já tem várias coisas, vários fenômenos, vários processos que acontecem primariamente durante o sono e que são bastante importantes. Agradeço a atenção, nos vemos em alguma outra discussão.